Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então vamos começar a confecção do coelho pela orelhinha. Aqui vamos utilizar a cola de silicone fria para colar o detalhe. Vá aplicando a cola em toda a borda da peça, cuidado com o excesso para que a cola não vaze. Reparem que eu não estou aplicando cola nem no centro da peça, nem na parte de baixo. Depois posicione sobre a orelhinha e passe a mão por cima para que ela fique bem aderida. Aqui eu não apliquei a cola na parte de baixo para não atrapalhar a costura e no centro não precisa para que não tenha um excesso de cola mesmo. Para fazer com que o detalhe fique felpudinho, nós vamos utilizar a pontinha da agulha e nós vamos raspando esse feltro para fora, como eu vou indicar aí no vídeo. É só ir raspando mesmo, não tem muito mistério. E prontinho, olha como fica bonito o efeito. Eu tirei essa ideia de uma técnica que eu aplico na parte de trás para esconder o ponto dos olhinhos. Eu vou mostrar isso mais pra frente para vocês, de onde eu tirei essa ideia, tá bom? Se vocês já fazem aí, deixem aqui nos comentários para eu saber. Nós vamos usar essa mesma técnica no detalhe da barriga, no detalhe dos pezinhos e no detalhe do rostinho. Para fazer o rosadinho do detalhe, eu vou utilizar aqui a tinta de tecido rosa chá, mas você pode usar qualquer outro material que você já esteja acostumado a utilizar por aí. Então, nós vamos sujar o pincel, tirar todo o excesso de tinta no papel toalha e depois vamos dando batidinhas nesse detalhezinho da orelha até chegar à tonalidade que nós desejamos. É só ir repetindo o processo. Só reforçando que para que o efeito ele fique o mais natural, vá dando batidinhas com o pincel, nunca esfregue ele na peça, ok? Prontinho, e aqui você é quem vai definir qual tonalidade que você quer. Quanto mais você repetir o processo, mais forte vai ficar esse rosado. Para fazer o recheio dessa orelha aqui eu vou utilizar a manta R2, mas você pode substituir pela R1 ou forrobel, o material que você preferir. Então a gente vai fazer uma sujeirinha ali de cola de silicone fria, posicionar a orelhinha e recortar o excesso dessa manta. Feito isso, junte as duas partes e agora nós vamos fazer o ponto caseado em volta. Todos os pontinhos que eu utilizo nessa peça, eu ensino aqui no meu canal de forma individual. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist com os vídeos, ok? E aqui é só fazer o ponto caseado em volta de toda a peça. Repita todo o processo na outra orelhinha. Para fazer os bracinhos é bem simples, nós vamos fazer o ponto caseado em volta e deixar a abertura na parte de cima para preencher com a fibra. Aqui eu vou mostrar para vocês uma das formas que eu utilizo para arremate, mas lá nos vídeos individuais eu ensino outras formas também. E para deixar a costura mais uniforme, vá ajeitando a fibra com a agulha conforme eu estou fazendo aí no vídeo. Os pezinhos eles vão ser costurados e preenchidos exatamente como os bracinhos, porém antes nós colamos o detalhe e fazemos aquele detalhe do felpudinho. Esse detalhe do roxinho nós vamos fazer um processo de dublagem com a cola de silicone, porém aqui eu só vou aplicar a cola nas bordas, não aplique a cola no meio, tá bom? Depois de aplicar a cola, posicione sobre um outro pedacinho de feltro, espere secar e retire esse excesso de feltro com a tesoura. E depois basta repetir o processo que nós fizemos lá no início do felpudinho, e raspando as laterais para ele ficar peludinho dos lados. E agora eu vou bordar a boquinha do coelho. Aqui você pode marcar com a caneta fantasminha antes, se você preferir.
Para fazer esse detalhezinho como se fosse um bigodinho, eu utilizei o pontinho nó francês. Para fazer o dentinho, nós vamos utilizar a linha preta com uma perninha só na agulha e vamos fazer aquele meio do dentinho para fazer a demarcação. E aqui para fazer a dublagem eu vou utilizar a cola quente que tem uma aderência mais rápida no feltro. Então eu vou aplicar de forma generosa e vou pressionar o dentinho contra um outro pedaço de feltro. Isso vai garantir que ele fique dublado, mas que ele não fique grosso, tá bom? Então pressiona bastante até a cola secar. E depois é só recortar o excesso em volta. Depois disso, vamos colar o dentinho ali na volta da boquinha. O narizinho ele é bem simples, eu só juntei as duas partes e passei o ponto caseado em volta. É só colar esse narizinho no detalhe do rostinho e nós teremos essa peça pronta. Reserve, nós vamos colar depois no rostinho. Para o corpinho eu já adiantei o processo do detalhe da barriguinha. E nós vamos fazer agora uma estruturação. Apesar de ser uma peça pequena, eu sempre gosto de colocar uma estruturação no pescoço. E eu faço a estruturação com o próprio feltro. Nós vamos utilizar uma tira de feltro e vamos aplicar uma quantidade generosa de cola quente na extensão maior e vamos enrolando esse feltro. Então, aplica uma quantidade generosa de cola quente e vai enrolando até chegar ao final. Terminada essa parte, nós vamos ter uma espécie de canudo de feltro. Então, aplique bastante cola quente no centro e dobre esse canudo ao meio. Eu fiz esse canudinho no tamanho que ele vai ajudar um pouco também na hora do enchimento desse pescoço. Você não vai ter que se preocupar em encher tanto, tá bom? Então, aplique um pouquinho de cola quente na parte de baixo e nós vamos deixar um pedacinho de aproximadamente 1 centímetro desse canudinho para fora do pescoço. Agora, junte as duas partes do corpinho, alfinete e comece o caseado pela parte de cima, pelo pescoço. E nesse primeiro pontinho você vai pegar tanto o feltro do corpinho como o feltro do pescoço para ajudar a fixar essa peça no lugar. No primeiro momento, faça o ponto caseado deixando uma abertura suficiente para que entrem 2 dedos na peça. Por quê? Eu gosto de preencher as minhas peças sempre começando pelas laterais, empurrando a fibra contra a costura. Isso vai garantir que sua peça tenha um acabamento muito mais bonito. Repare que conforme eu vou empurrando a fibra ali com o dedo contra a costura, os pontinhos vão ficando muito mais bonitos e o acabamento da peça também ele fica muito mais bonito. Continue o caseado mais um pouco e vá preenchendo com a fibra. Quando chegar no último pontinho, na hora do arremate, passe com a agulha tanto no feltro do pescoço quanto no feltro do canudinho. E agora é só completar com a fibra a parte da frente do pescoço. Vá preenchendo até ele ficar bem firme. Prontinho! Agora dê uma modeladazinha no corpo com a mão
e vamos confeccionar a cabeça. Comece posicionando as orelhas na parte de dentro da cabeça para saber exatamente a posição. Em seguida, nós vamos aplicar um pinguinho de cola quente somente na bordinha de baixo para segurar essas orelhas na hora da costura. Junte as duas partes do rostinho, nós vamos começar o caseado pela parte de cima, vamos dar a volta, deixar uma abertura para começar o enchimento, continuar e deixar a abertura no topo para finalizar. Na hora de casear a orelha, nós vamos ter que usar o pontinho caseado entre partes. Então, como eu disse aqui na descrição, eu vou deixar o link com a playlist onde eu ensino esses pontinhos que eu utilizo aqui na peça. Aqui no roxinho eu vou utilizar a mesma técnica de enchimento lá do corpinho, tá vendo? Deixo uma abertura maior para colocar o enchimento e depois eu vou deixando a abertura cada vez menor e vou preenchendo com a fibra. Na parte de cima da cabeça você pode utilizar a agulha para ir assentando a fibra e deixar os pontinhos mais uniformes no acabamento. Agora nós vamos montar o nosso coelhinho. Vamos começar montando a cabeça e o corpinho. Então, posicione o corpo na parte de trás, veja a altura para a aplicação do pescoço e faça uma pequena marcação com a caneta fantasminha. E vamos fazer um pique com a tesoura para poder encaixar esse pescoço. Repare que eu fiz o pique menor do que os pontinhos que eu fiz com a caneta. Isso porque eu quero que o pescoço ele entre bem justo. Abra o caminho na fibra com a tesoura para que o pescoço entre bem certinho e vamos aplicar uma camada generosa de cola quente na parte de dentro e agora sim, encaixa o pescoço. E aí dá uma pressionada até essa cola secar totalmente, tá bom? Se você preferir, você pode usar o pontinho invisível para fazer essa união da cabeça com o corpinho. Limpe o bico da sua pistola e também a parte da frente para não correr o risco de manchar a peça. Levante um pouquinho a cabeça e aplique a cola quente ali na parte de baixo do pescoço e pressione. Pressione a cabeça contra o corpinho até a cola secar totalmente. Posicione o detalhe do rostinho para saber em qual posição ele vai ficar certinho e é só aplicar a cola quente e colar. Para saber a posição dos olhinhos, eu gosto sempre de fazer dessa forma. Eu vou marcando com um alfinetinho para ter uma noção. E a partir dessa marcação, eu faço a profundidade dos olhinhos. Prontinho. Para arrematar, eu dou 1 ou 2 nozinhos na linha e depois eu entro com a agulha bem perto de onde saiu a costura e saio em qualquer lugar da peça. Para disfarçar esse buraquinho que ficou por conta da linha, eu vou raspando o feltro com a agulha exatamente como eu fiz lá nos detalhes felpudinhos, tá vendo? Aqui eu vou utilizar meia pérola para fazer os olhinhos, mas você pode usar pérolas costuradas, ou se preferir você pode pintar. Eu vou utilizar aqui essa cola, que é uma cola para pedraria, mas aí você usa a cola que você tiver em mãos. Só lembrando que se for uma peça para a criança manusear, eu indico que vocês pintem esses olhinhos, que não apliquem pérola, tá bom?
Outra opção também é fazer um círculozinho de feltro preto para fazer esses olhinhos. Antes de colar os pezinhos, verifique a posição certinha para saber aonde você vai aplicar a cola para que essa não fique aparente. Agora o pulo do gato. Cole o pezinho e pressione até a cola secar totalmente. Isso é que vai garantir um acabamento bonito para sua peça e vai permitir que os pezinhos não saiam do lugar. Nos bracinhos nós vamos fazer da mesma forma, principalmente nesse bracinho que vai ficar de pé. Aqui eu optei por não utilizar o ponto invisível visando a agilidade de produção, mas você pode utilizar se preferir. E para que o bracinho ficasse um pouco mais próximo do rosto, eu apliquei um pinguinho de cola quente ali no dedinho e fixei. Antes de colar o outro bracinho, nós vamos confeccionar a cenoura. Antes de juntar as duas partes da cenoura, eu fiz uns pontinhos utilizando a linha caramelo, tá bom? Depois eu juntei e fiz o caseado em volta e coloquei o enchimento. E para fechar a parte de cima, nós vamos utilizar o pontinho alinhavo e fechar como se fosse um fuxico. E a folhinha nós vamos fazer da mesma forma. Para dar mais um destaque nessa folhinha, eu vou fazer um sombreadozinho utilizando a tinta de tecido verde. Para isso, nós sujamos um dos lados do pincel bem pouquinho com a tinta, tira o excesso e molha esse pincel na água. E aí você vai repetindo esse processo até fazer toda a voltinha da folhinha. Olha só como a folhinha ela fica com um ar bem mais natural com esse sombreado. E agora nós vamos juntar a folhinha e a cenoura. Nós vamos dar um pinguinho de cola quente só para segurar na hora da costura e vamos utilizar o pontinho invisível para fazer essa união. Agora sim, vamos colar o bracinho. Posicione na altura desejada, aplique um pouquinho de cola quente na parte de cima e cole no corpinho. Lembrando de pressionar até secar. Agora é só encaixar a cenourinha e colar. Prontinho, agora só falta as bochechinhas do nosso coelho. Aqui eu vou utilizar a tinta rosa chá e o processo é o mesmo que nós fizemos lá na orelhinha. Só que aqui as batidinhas que nós vamos dar com o pincel vai ser em formato circular. Eu sempre gosto de colocar pontinhos de luz nas bochechas das minhas peças. Aí isso é opcional, tá bom? Aqui eu vou utilizar a tinta de tecido branca, a pontinha do pincel para fazer a bolinha maior e depois uma agulha para fazer o pontinho menor.
E eu já estava esquecendo o rabinho do nosso coelho. Então, é um círculo de feltro, você vai fazer o pontinho alinhavo na parte de cima para fechar o fuxico e depois vai preencher com a fibra. É bem simples. Aplique a cola quente no centro do rabinho, sente o seu coelho e aí sim colhe o rabinho e pressione até a cola secar totalmente. Agora vamos fazer a sacolinha. No molde ela não vai estar inteira porque ela não cabe na folha, então você vai unir o molde antes de recortar para ficar com essa peça inteira, tá bom? Então nós vamos fazer uma bainha na parte de cima e aqui eu vou utilizar um pontinho alinhavo bem simples para fazer essa bainha, tá bom? É só dobrar na marcação e passar o pontinho alinhavo na parte de baixo. Faça esse mesmo processo do outro lado. Faça o ponto caseado na lateral, começando a partir de onde você fez o pontinho alinhavo, e quando chegar na parte de baixo, arremate a sua linha. Na parte de baixo, onde tem esse recorte diferente, você vai fazer essa dobradura que eu mostrei aí e vai passar o pontinho caseado. E do outro lado nós vamos repetir. Aqui eu vou repetir a dobradura só para ficar fixado para vocês, tá bom? Só passar a costura. Caso vocês prefiram, vocês podem costurar pela parte de dentro depois de desvirar a peça. Para o cordão de fechamento, eu vou utilizar aqui um fio acetinado laranja, mas você pode usar qualquer outro de sua preferência. Dê um nozinho nas pontinhas dos fios para dar acabamento. Sele as pontinhas com a chama do isqueiro para que não desfie. E para dar um acabamento na costura, eu vou utilizar uma cianinha e vou colar com a cola quente. Prontinho, e assim finalizamos o nosso kit. Agora é só presentear quem você ama nessa Páscoa com essa lindeza. Então, se você fizer essa fofura, me marque lá nas minhas redes, eu vou amar ver. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui no canal e se inscreva, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!